Olá, gente, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Tudo bem? Ione. Hoje eu estou sozinho, esperando a Elisa entrar. Espero que a hora que ela entrar, ela está aqui. Ver solicitação. Transmitir ao vivo. Foi. Tinha feito um teste com a Carol. Ué. Oi, Oi, Elisa, tudo bem? tudo bom? Prazer em vê-la de novo. Muito bom te ver aqui. Alegria minha, Elisa. Eu estou sozinho aqui, mas consegui acertar esses. Tá vendo? Tô indo, tô indo. Tudo bem, É, Elisa? tudo bom. Que bom, vi você hoje. Você estava lá na aula da Isso. Daisy. A gente fica muito feliz. Vamos bater um papinho hoje, gente, sobre Vamos. descansar. Para isso, eu convidei a Elisa, uma querida amiga, uma super pesquisadora. Elisa trabalha com duas modalidades, com dois temas muito legais. A Elisa começou trabalhando com meditação, ficou bastante conhecida pelos trabalhos e pelas pesquisas, e depois com cultivando equilíbrio emocional. Então, Elisa, gostaria que você falasse um pouquinho destas duas modalidades que você desempenhou tão bem, além da sua formação, e que você pudesse contar um pouquinho para a gente esta relação entre estas duas disciplinas, meditação e equilíbrio emocional. Pois é, Marcos, eu acho que as pessoas que ainda não conhecem meditação, né, deveriam ir um pouquinho atrás e conhecer, porque é uma prática que tem vários benefícios para a nossa vida cotidiana, né? Um deles é nos permitir perceber melhor as nossas emoções, os nossos episódios emocionais e a lidar melhor com eles. Então, daí veio a ideia do próprio Cultivating Emotional Balance, desse programa, Cultivando Equilíbrio Emocional, no sentido realmente de permitir às pessoas conseguirem ter uma melhor maneira de lidar com as emoções delas mesmas e a se relacionarem melhor com as outras pessoas a partir do momento em que elas começam a praticar a meditação, que é um processo de autoconhecimento, né? De ser bem, como é que eu vou dizer, de desenvolver essa habilidade de se perceber melhor e, com isso, conseguir responder melhor para os estímulos emocionais. Que legal, Elisa, que bacana. Gente, os que estão chegando, boa noite. Eu já comecei direto, dizendo que eu estou sempre muito feliz de bater um papo com a Elisa. Só não estou mais feliz porque não é ao vivo, não é ao vivo assim, presencial, né? É ao vivo. É ao Não é vivo. muito gostoso estar com a Elisa. Elisa é sempre um bom papo. Elisa tem muita cultura, tem muita coisa para contar, tem muita experiência pela vida, já viajou tanta coisa, já fez tanta coisa, mas tem essa humildade, essa forma muito simples de colocar não as coisas. Eu me sinto muito bem em estar sempre aqui, parceiro seu, Elisa. Muito obrigado Imagina, eu que por esse agradeço aí o bate-papo. convite. E hoje a gente vai Obrigado, falar de uma Elisa. coisa bem legal, né? Que você faz muito bem, que é descansar. Nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar daqui a pouquinho. Estou esquentando aqui para que as pessoas vão entrando, não é? Mas, Elisa, É, além dessas duas coisas, de meditação que você faz e faz muito bem, tudo. Tem pessoas que são assim, quando entram para fazer, fazem bem feito, não é? E você está trazendo esse cultivando equilíbrio emocional para o Brasil de uma forma extraordinária, está se espalhando muito bem, está ajudando muita gente. Mas você também surfa, e você isso. faz uma relação do surf com a meditação, do surf com o equilíbrio emocional? Eu vejo sim. Eu acho que os esportes em contato com a natureza, eles têm uma grande vantagem, né? Que é te permitir retomar a sua
verdadeira natureza. Ou seja, você é parte da natureza, você é natureza, você não é nem parte, nós somos natureza, né? Nós somos um componentezinho dentro dessa coisa toda de natureza. Quando a gente fica em São Paulo, trabalhando, né, dentro do escritório com um monte de gente, dá a impressão que nós não somos natureza. E essa desconexão, eu acredito né, e também outros pesquisadores, que faz parte do que a gente pode chamar de problemas de saúde mental, né? De transtornos mentais. A partir do momento em que nós nos desconectamos da nossa essência, que é um ser vivo, que faz parte dessa natureza, nós acabamos adoecendo, né? Não só nós adoecemos, como acabamos também prejudicando os outros componentes da natureza. Né? Infelizmente, o ser humano ele tem um poder muito grande de transformação na natureza. E quando ele está desequilibrado, ele desequilibra todo o ecossistema. A biosfera, né? Mais precisa ainda. Então, Legal. a gente poder estar no mar, né? E estar sendo simplesmente empurrado por aquela força gigantesca, né? Das ondas do oceano, nos faz lembrar de, olha, volta à sua humildade, porque você é só um pedacinho dessa história. É verdade. Engasgou. Vai tossindo aí. Quiser pegar um copinho d'água, fica à vontade, Elisa. Eu, por conta do nosso trabalho sobre o medo, aquele workshop que a gente fez, o curso, o mini curso, não sei como a gente chama, eu li alguns livros sobre o medo. E um deles falava do medo, inclusive nos esportes. E essa coisa de enfrentar o medo. E ele falava exatamente do surf. Ele descreveu uma praia que chama Mavericks, alguma coisa assim, que tem ondas enormes. E ele disse, bom, eu vou lá e eu quero enfrentar isso aí. E foi, enfim, ele conta tudo isso e como foi bom para ele no sentido de eliminar um monte de ansiedade, ter mais autoconfiança. Voltando para a questão um pouquinho da meditação e o surf, que é alguma coisa que eu gostaria até de experimentar, eu já nas férias passadas... Vamos combinar de experimentar, porque tem uma escola de surf ótima lá na Riviera, a Escola da Riviera, e assim, acho que principalmente para quem já é adulto, né, e quer surfar, vale muito a pena fazer aula. Você ganha muitas etapas, né? Eu tô querendo, sim. O verão passado eu queria, mas aí também não estava indo muito na praia. Quando tinha muita gente, eu preferia não ir. Foi passando. Agora está frio. Agora também no frio também não acho que não é boa época para começar, mas verão que vem está chegando. Então O que vamos ajuda combinar mais? Vamos Vamos juntos lá. Aí eu te apresento para o pessoal da escola de surf, vai ser super legal. Legal. Aí você me apresenta e vai embora, porque aí eu fico caindo sozinho sem ficar com vergonha. Agora, de stand-up eu até que não me saí muito mal, não. Peguei uma prancha outro dia, Ubatuba, o mar é bem mais parado, não é? Aí foi legal. Até vi uma tartaruguinha andando, fui atrás dela, achei super legal. Você acha que a meditação ajuda mais no surf do que o surf na meditação? Ou eles se ajudam em igual medida? Ou essa relação não tem? Não, eu acho que ambas as coisas, né? Tanto que eu tenho usado recursos da meditação no treinamento de atletas de elite do surf, né? O último campeonato agora, o que teve da WSL, foi no Surf Ranch. Não para esse campeonato especificamente, mas no ano passado teve um campeonato também nessa mesma onda artificial. É uma piscina de 600 metros, é uma coisa incrível. Uau. Tem lá no deserto uma região desértica da Califórnia, em Lemoore, né? E a gente treinou o Felipe Toledo, né? E foi muito interessante. Eu e o Eduardo Takeuchi. E foi muito bacana de ver o resultado dele. Ele foi campeão tanto no campeonato na parte individual, como também em dupla, né? Que a dupla foi com a Coco Hall, né? O que é um surf em dupla, Elisa? Não,
era um par, era um homem e uma mulher fazendo um par, né? Tá, legal, É que era legal. um evento beneficente, ele não era um evento do campeonato, né, no ano Tá. passado, né? Mas é uma onda muito interessante, porque você tem uma onda esquerda e uma onda direita, né? Se Hum, você cair na primeira onda, muitas vezes você pode perder o seu equilíbrio emocional no sentido de você ficar desesperado, meu Deus, agora eu tenho que ir bem na próxima onda, né? Tem que ter uma hum, pontuação maior. uhum. E a gente trabalhou muito esse aspecto, né, com ele e teve um resultado muito bacana. E nesse campeonato agora também ele acabou se sagrando campeão, né? Então foi Nossa, que muito legal. legal. A gente tem treinado também o Ian Gouveia, o Samuel Pupo, né, pela Personal Boards, lá com o Edu Takiushi e o Daniel Esugi. O Samuel Pupo, em 2019, né, que foi estava tendo campeonato, ele foi campeão do Qualifying Series de 10 mil pontos, né? Um mês depois a Legal. gente começou a treiná-lo, assim, foi muito legal. Nossa, E que esse legal. ano tem o Pedro Quintas, que está indo para as Olimpíadas pelo skate, né? E a gente tem feito treinos semanais com o Pedro Quintas. Nossa, que legal. Você está trabalhando com bastante gente, então, bastante atleta. Eu É, sabia do Felipe Toledo, não sabia dos outros. Que legal, Elisa. É bacana isso, né? Da gente chegar e ter meditação no esporte. Mas, Elisa, vamos falar do nosso assunto, que é descansar. E nós vamos isso. fazer um mini retiro, eu achei esse nome super legal, na semana que vem. Segunda, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Serão ao todo 8 professores, 2 por dia, onde nós vamos abordar diferentes aspectos com relação ao mesmo propósito, descansar. Hoje é É. curioso que o ser humano tenha que aprender a descansar. Alguma coisa que é natural, alguma coisa que a criança faz, mas a gente perde. Animais também fazem. A gente vê o animal, ele descansa. A gente que tem um petzinho em casa, ele para e ele se agita, depois ele para, tem intervalos. E nós parece que vamos perdendo tanto a capacidade de intervalo que nem dormindo a gente consegue mais descansar. Eu tenho um amigo médico, um amigão do peito, e ele disse assim, Marcão, e ele me chama de Marcão, Marcão, eu ando tão agitado que o meu sono, no meu, enquanto eu durmo, eu sonho que eu estou correndo, que eu estou me afogando, que eu estou brigando. De vez em quando eu acordo no meio da noite para descansar um pouquinho, depois eu volto a dormir. Ou seja, o sono dele é tão agitado que ele até prefere o estado de vigília do que o estado de sono. Obviamente deve ser uma brincadeira, mas a gente tem essa experiência de acordar, às vezes, super agitado. Ah, vou te fazer uma pergunta. Tudo tem um intervalo. A semana tem um intervalo, ela tem um fim de semana. O ano tem as férias. O dia tem seus intervalos, tem o dia e a noite. As práticas têm intervalo. Os exercícios têm intervalo. Tudo tem intervalo. E esse intervalo também acontece entre os pensamentos. Eu já ouvi uma definição que meditação é um intervalo entre pensamentos. Achei interessante essa definição. Às vezes concordo, às vezes não concordo tanto, enfim. Mas tudo tem um intervalo, e esse intervalo é descanso. Como que a gente pode fazer da meditação um intervalo, um descanso? Ah, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa poderia começar com pausas, como descanso, ao invés de meditação propriamente, né? Então, agora eu vou parar, fazer um intervalo no meu trabalho, né? Quem está em home office ou quem está no trabalho mesmo, agora muita gente já voltou, né? Mas saber, assim, olha, nossa, já foi uma hora e meia. Não, deixa eu levantar um pouco dessa cadeira, vou lá tomar um café, vou tomar uma água, vou bater um papinho, volto, né? E saber fazer essas interrupções. Quando a gente pensa, é muito curioso, eu ouço direto as pessoas falando assim, nossa, eu tinha me programado para descansar esse fim de semana, mas eu tô na segunda-feira agora mais cansado, né? Então a É. pessoa se perdeu naquele final de semana que ela queria descansar, ela lotou de coisas para fazer, né? E acabou
se irritando, enfim, e segunda-feira está pior do que na sexta-feira, né? Então, eu acho que são esses aspectos, né, que fizeram com que a gente acabasse tendo essa ideia aí, né, de fazer esse curso, a Arte de Descansar, né? Quando tem um intervalo, a interrupção, uma coisa que eu percebo também, as pessoas querem se estimular mais, ao invés de descansar. Vou dar uma olhada aqui na mídia social. Vou abrir um pouquinho o computador agora que eu tenho um tempinho, né? Você não vai descansar. Não vai descansar. Eu acho que toda a vida é estímulo, 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 e são tantos estímulos que a gente não consegue mais desligar. Eu tenho um médico homeopata muito bacana, conhecido, Dr. Silvio Laganá, e uma vez ele me explicou assim, ele tem um barco, ele tem uma casa em Ubatuba, e ele diz, a gente tem um motor de popa, aquele motorzinho que acho que a gente puxa a cordinha, e ele tem um pistão só. Ele disse que o motorzinho funciona tanto que às vezes a vela que dá a faísca para explodir o motor, não é? Ela fica incandescente, você desliga o motor, ele não desliga mais. E às vezes a mente da gente parece que assim, você desliga, mas ela não desliga mais. Ela tem um automático que ela fica pensando, 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 e a gente não consegue mais desligar, e que a gente vai ter que aprender a desligar. Há tanto tempo atrás, você não vai se lembrar, porque você é muito mais jovem, mas houve um filme que se chamava Fernão Capelo Gaivota. Eu Era um lembro filme, sim. lembra? Eu Um li o filme que era um... livro. Você leu o livro também? Eu li o livro, assisti o filme. Para a gente foi um sucesso. Era uma gaivota voando o filme inteiro com músicas do Neil Diamond. Se passar hoje para a juventude, eles morrem de tédio. Hoje o filme mal começa, já tem 2 assassinatos, 3 capotamentos, um estupro. Tem muito estímulo hoje. E aí a mente não desliga, não é? A gente precisa criar esses intervalos, essas pausas, para fazer disso um descanso. O que você acha disso? Tem um experimento clássico sobre áreas de recompensa do cérebro com roedores, né? E quando os eletrodos são implantados nessas regiões, estimulando essas áreas de recompensa, e esse estímulo está sob o controle do próprio rato, né, do roedor, ele fica apertando aquela barrinha até morrer. Ele nem se alimenta mais. Nossa, Elisa, que horror. Né? E geneticamente, quer dizer, o homem e o rato não são tão diferentes, né? Áreas de recompensa nós temos, né? Núcleo accumbens, etc. O sistema de recompensa é muito parecido, né? Então, assim, eu temo que algumas pessoas estejam no caminho desse ratinho, que estão se estimulando, se estimulando, se estimulando, porque é prazeroso, né? Como dizia o Dr. Carlini, né? Que é um dos fundadores lá do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, onde eu fiz o mestrado e doutorado, né? O problema é que droga é bom, né? Bom no sentido assim da sensação de bem-estar, né? Os efeitos, claro, né, a médio e longo prazo são terríveis, devastadores, mas quando a gente pensa na sensação de bem-estar que a droga traz, né? É um estímulo para essas áreas de recompensa, né? Então, será que o que nós estamos fazendo não é nos esgotando como o ratinho, né, que fica apertando a barrinha ali, né, só sentindo prazer, 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 prazer? Então, quando a gente pensa nessa história da arte de descansar, a gente tem que conseguir perceber esse processo, né? O que pode nos levar a um descanso e uma recuperação desse estado, né? Nos tirar desse estado de adição à autoestimulação. Nossa, que legal isso, Elisa, que você está falando. Eu vejo no esporte, como professor de educação física, exatamente isso. Quantas vezes as mães vinham dizer assim, eu vou colocar meu filho no judô, no karatê ou no futebol, para ele gastar energia, porque ele está com muita energia. E eu sempre vi isso com uma certa ressalva. Eu dizia assim, será que não é melhor a senhora colocar o seu filho em alguma coisa que peça um pouco mais de concentração para ele?
será que a gente não encontra uma marcenaria, ou uma música, ou pintura, ou trabalhar com argila, alguma coisa que o ponha concentrado? Porque a criança já é agitada, você coloca num esporte de luta ou no esporte competitivo. Essa criança chega em casa exausta, dorme, mas no dia seguinte ele continua debaixo de muito estímulo, ele continua agitado. Será que não seria bom trabalhar no sentido contrário e colocar aquela criança que às vezes é um pouco mais retraída, essa sim colocar talvez no futebol ou no karatê para ela dar soco e trabalhar um pouquinho com a questão de estímulo? O que você acha disso? Olha, eu acho, por exemplo, que da minha experiência com arte marcial é uma boa combinação disso, na minha opinião, Marcos. Porque tem a questão de queimar energia, mas se você tem um bom professor de karatê ou judô, ele vai botar aquele menino para ficar sentado ali, prestando atenção, né? Respeitando o colega, o professor, né? Tem aquela coisa de cumprimentar, de abaixar a cabeça e tal, de parar, ficar observando o movimento, repetir, repete o movimento, mas uma vez repete de novo, né? Enfim, então eu acho que é uma boa opção. Assim como eu Legal. imagino que deva ser o yoga também para criança. Mas Você, você falou, se você tiver um bom professor de artes marciais. Se você tiver um isso. bom professor de educação física, ele também vai te ensinar educação, ele também vai ensinar respeito ao outro. Mas, em geral, o que a gente vê às vezes é... Quantas vezes eu vi, Elisa, o professor de educação física, para participar do campeonato colegial e ganhar, ele rasurava a caderneta do próprio menino, porque o menino poderia competir numa categoria inferior. E aí meus alunos iam e falavam assim, professor, eu conheço esse menino, é meu vizinho, ele já tem 14, mas ele está jogando no time de 12. Eu falava, não é Pois é. possível. E era o próprio professor que às vezes fazia isso. Pois é. Pra... E aí vem um dos temas que você vai falar no curso, né? Que é a diferença entre esporte e recreação, né? Eu vou falar, Elisa, o que eu vejo é assim, a criança brinca ingenuamente. Agora que eu vejo meus netinhos, simplesmente jogar a bola para ele, ele devolver a bola, já é uma satisfação. Não tem vencedor. Tem simplesmente um ato que nos envolve, um ato que mantém a nossa atenção. Então a gente joga a bola para um outro, é divertido. Mas aí já tem um menino um pouco mais velho, que mora aqui em casa também, e aí já tem aquela ideia assim, ah, vamos ficar mais longe, vamos ver quem pega, e a gente transforma aquilo numa competição. Então aquilo já Uhum. não é exatamente recreação. A recreação, por definição, ela não tem vitorioso, não é competitivo, ela acontece por ela mesma. Então você está ali ou joga alguma coisa sem um querer vencer. Mas é muito difícil, porque a gente entra para se recrear. Eu sempre gostei de jogar badminton e quando comecei a jogar, logo veio assim, não, vamos participar do campeonato. E não sei o que, tá bom. Você vai participar do campeonato? É legal, mas é outra coisa. É outra história, você tem que ganhar, você está jogando em dupla, se você erra, você fica chateado porque você está prejudicando o outro. Mudou. Mas na recreação, não importa. E a gente perdeu a capacidade de recrear. E é um pouco disso que eu vou falar. Como que a gente faz para fazer recreação? É. Como que a gente faz para Inclusive, brincar? envolvendo toda a família, né? Isso é bem legal, né? É, isso é legal. Fazer o jogo, tudo bem, um time ganha ou perde, mas aí tá todo mundo ri, brinca, né? Uma coisa que eu acho muito legal do surf, quando a gente está com os amigos, é que se a gente não consegue pegar uma boa onda, mas a gente vê um amigo pegando uma onda muito boa, você fica tão feliz, parece que você que está em cima daquela prancha. Você fica Legal. feliz, né? O que a gente chama ali de alegria empática, né? A gente fica muito feliz de ver o outro feliz, né? Com a realização do outro. E eu acho que são coisas que a gente precisa começar a revalorizar, né? Muito legal isso. Precisa. Eu lembro sempre do nosso amigo Fábio Broto, que trabalha com jogos cooperativos, aonde não há nunca vencedor individual. Ou ganha todo mundo ou perde todo mundo, né? O Stephen vai falar no nosso mini retiro, ele vai falar de mindfulness, do estado de presença e desses intervalos que acho que a gente pode buscar durante o dia, algumas paradinhas, onde a gente
vai se questionar, será que eu estou realmente presente? Será que eu estou ativo? Isso me lembrou, ativo, quer dizer, envolvido, de uma pesquisa que você comentou conosco uma vez, que as pessoas que estão mais concentradas no que estão fazendo, no que está fazendo, pessoas que estão mais presentes, são mais felizes. Você pode contar um pouquinho? Tem um estudo publicado em 2010 na Science, onde as pessoas foram convidadas a participar de um estudo, né? Pessoas que usavam um iPhone na época, e elas baixavam então um programa, né? E esse programa ia interromper essas pessoas durante o dia. Tá? Quando elas eram interrompidas, então elas deveriam responder a algumas perguntas. A primeira delas é: qual o seu nível de felicidade agora? Uma escalinha de 0 a 100. A pessoa ia lá e marcava. De 0 a 100, qual o seu nível de felicidade? Aí vinha a segunda pergunta: o que você está fazendo agora? Né? Aí aparece uma lista de mais ou menos umas 15, 16 coisas que basicamente resumem o que um ser humano pode fazer na vida. É muito interessante. Praticamente o que você imaginar que você está fazendo cai naquelas categorias. E a última pergunta era se você estava envolvido, se você estava prestando atenção no que você estava fazendo. Se você não estava, ou seja, você estava distraído, fazendo outra coisa, devaneando, o seu nível de felicidade na primeira pergunta geralmente era baixo. Daí que chegaram a essa conclusão, de que uma mente distraída, uma mente que fica devaneando, né, uma mente perdida, é uma mente infeliz. Olha que interessante, né, Elisa? Interessante. O descanso a gente pode obter, acho que em várias situações. Durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a vida. A gente tira, de vez em quando, a gente ouve dizer, vou tirar um ano sabático, eu vou dar uma quebrada na minha rotina e vou fazer, sei lá, às vezes não dá um ano, dá, sei lá, uns 3 meses, eu vou fazer alguma coisa um pouco maior. E isso me fez lembrar, quando eu ainda funcionário lá da universidade, depois de uma certa idade, eu não podia tirar férias quebradas, eu não podia tirar 15 dias e depois 15 dias. Depois de uma certa idade, a lei nos obriga a tirar as férias inteiras. E hoje eu concordo, eu acho que realmente quebrar um pouco mais, dar um pouco mais de tempo, ainda que a gente preferisse tirar 2 momentos de 15 dias, um mês inteiro funcionava melhor. Você acha que a gente precisa de mais tempo do que 15 dias para poder realmente recarregar as nossas baterias? Olha, Marcos, eu acho que o tempo é um dos fatores, mas o principal fator é realmente a sua predisposição a descansar. Você realmente está ali preparado para descansar? E é mais sobre isso que eu vou falar, né? Uma vez que a gente vai ter o Steven Little que vai falar sobre meditação, né? O meu tema vai ser mais essa questão do planejamento, né? Do como você se predispor realmente para descansar. Né? Quebrar aquele ciclo vicioso, né? De autoestimulação, autoestimulação. Então, como você pode fazer para realmente descansar? É essa a ideia, né? Mas não conta ainda, deixa para Não vou semana que vem. contar. Tá bom, não vou contar não. Né? Mas eu vou só dar um exemplo, você falou de período sabático, eu me lembrei da história de um amigo meu que realmente ele chegou naquela história do burnout, sabe? Né? E aí a esposa dele convenceu de que ele precisava largar aquele trabalho e eles precisavam de um ano sabático. Né? É uma história muito legal. Vou só contar algumas coisas dessa história dele. Ele foi fazer o período sabático na Austrália e eles resolveram fazer uns bicos, trabalhar, só para assim, entender como é que funciona aquela vida, né? Então, a esposa dele foi trabalhar de garçonete. Imagina, ele era um alto executivo, ela resolveu trabalhar de garçonete só para ver como é que era. Ele resolveu fazer um curso de barista, Que né? Então, legal. ele fez um curso de barista lá. E o mais engraçado, ele começou a participar como figurante de série de TV. Na Austrália? É, Que legal, que legal. né? Então, Olha, assim, uma das coisas então que eu vejo, você quer descansar, você tem que estar aberto a novas experiências. que legal, que legal. Elisa, na segunda-feira nós vamos ter, acho que José Antônio e Danilo, não é? Sim, O José Antônio vai falar do Nidra
e aí a gente vai enfatizar uma coisa importante, que é a diferença entre deitar e relaxar. Então, às vezes, a gente acha que está relaxando, não está relaxando. Então, como Uhum. relaxar adequadamente? Eu costumo dizer para os alunos que deitar é fácil, relaxar exige um certo treino, precisa de uma certa disciplina. Aí o Danilo acho que vai explicar um pouquinho mais a questão do estresse, como isso acontece neurofisiologicamente, como é que essas coisas funcionam e como a gente pode reverter isso. O Stephen vai fazer parceria com a Daisy, eles vão... Peraí, junto com o Zé Antônio é o Marquinhos, meu filho, desculpa, não é É, o o Danilo, Marquinhos. é o É. Marquinhos. O Marquinhos vai trabalhar com espreguiçar, ele vai falar sobre a importância de espreguiçar, essa ligação com as fáscias, enfim, tem todo um lado psicoanatômico nisso aí, né? E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Depois é que vem o Leonardo, nosso médico especialista no sono, para dar dicas como fazer do dormir realmente um descansar. É. Eu vejo que tem pessoas que dormem menos e descansam bastante, pessoas que dormem muito e acordam preguiçosas, o dia não engata, enfim. Eu acho que ele vai dar, o Leonardo, um super querido, um super médico do Einstein, fazer um belíssimo trabalho, e aí, junto com ele, o Danilo, né? Vai entrar um pouquinho nessa questão da prática, enfim. Depois o Stephen junto com a Daisy. A Daisy, as aulas dela são super relaxantes, a aula da Muito. Daisy Fiz tem aula um hoje. lado maternal. Você fez, é gostoso a É. aula dela, né? Só que ela não me deixa muito fazer a aula dela. Eu quero fazer, ela fala, você vai fazer? Não, fica inibida. E daí eu já não fico muito. Às vezes eu pego assim, meio do outro quarto, eu ouço ela falando, mas é uma voz muito maternal, né? É. E o Stephen, super bom para falar de mindfulness, né? Um super querido, enfim, professor que está aí. E depois, acho que nós dois, não é? Por sorte, Isso, você isso. vai fazer essa parte mais teórica. Eu vou dar uma prática também, obviamente, mais voltada para o yoga, mas eu vou enfatizar esta coisa de tirar o aspecto competitivo. Mesmo trabalhando com o corpo, a gente compete. Se não for com o vizinho do lado, a gente compete com a gente mesmo. Quantos alunos vêm e dizem assim, professor, há 20 anos atrás eu fazia isso. Eu digo, 20 anos atrás eu fazia muita coisa. Daqui 10 anos a gente vai fazer menos ainda. E qual o problema disso? Qual o problema de entender que a gente tem limitações? A gente tem limitações de um lado e tem ganhos do outro. Então, eu vou enfatizar um pouquinho isto, a questão de fazer pelo fazer, a alegria de estar fazendo e não competir. Competir tem seus valores, é outra coisa, mas quando a gente pensa em descansar, a gente tem que diminuir o estímulo. E competição exige muito estímulo, né? Eu tenho certeza que vai ser super legal, que a gente vai preparar o pessoal para umas férias, e daí para frente só indo a um spa, não é? E fazer isso funcionar ao vivo, não é? Fazer É. caminhadas, vai chegar o dia. E tá lá O para que você descansar mesmo. O que eu queria complementar para quem está ouvindo e gostaria de fazer a arte de descansar é que vai ficar gravado, tá? Então, algumas pessoas já legal? me mandaram mensagem, vai ficar gravado, eu não vou conseguir fazer os 4 dias. Não se preocupe, vai ficar gravado, vai ficar disponível aí por um mês, né? Para as pessoas irem assistindo quando elas puderem, né? Mas se você já puder se preparar para descansar nesses dias, né? Vai ser ótimo, né? Aí realmente vai ser um mini retiro proveitoso, né? Porque você, durante o dia, você vai executando, né, as coisas, vai procurando se preparar para descansar de verdade. E eu acho que o valor do curso, né, Marcos, que você mesmo sugeriu, é excelente. Super A gente acessível. justamente está fazendo isso para que o máximo de pessoas possam usufruir. Então, o curso está R$ 88,00 o curso inteiro, tá? Então, É, pelo Simpla, o lembrando que o link está lá. 88 já é com a matrícula do Simpla, que tem essa parte dele. Como é que as É. pessoas fazem? Eu nunca sou muito bom para isso. Se entrar no Simpla e puser descansar, aparece? A arte, isso, se colocar a arte de descansar, o descansar já vai aparecer lá, mas também está no link da sua bio aqui no seu No perfil e também Instagram. está no link da minha bio e enfim, a gente está da Transform Lives BR também está lá, então vocês podem facilmente encontrar a arte de descansar. E se vocês conhecem algum amigo que vocês acham também que precisa descansar, recomende aí, porque é, realmente vai ser bem legal.
É interessante, né? Eu acho que todo mundo, né, Elisa, com a pandemia nos trouxe uma coisa que a gente tantas vezes queria, puxa, não vejo a hora de chegar em casa. Ah, eu quero chegar em casa. A gente está trabalhando e fala, a hora que eu chegar em casa, eu chegar. Pronto, ficamos em casa presos, né? E de repente a gente percebe que não é o ficar em casa, é a sensação do estar em casa. Isso está muito mais relacionado com o estado da mente do que a condição geográfica. Estou na minha casa. Então, a sensação de estar em casa, eu já ouvi essa definição da professora Lia, meditação é o voltar para casa, é a sensação da gente chegar em casa e dizer assim, puxa, aqui eu posso me desarmar, aqui eu posso largar, aqui eu posso ficar, me sinto seguro, me sinto acolhido. E esta sensação, eu acho que as técnicas podem nos ajudar. Prática de yoga ajuda, acho que as artes marciais ajudam. O que, que é isso? É ficar um pouquinho mais com a nossa casa, nosso corpo, né? Ficar um pouco mais Uhum. familiarizado, frequentar mais a nossa casa. E como a gente frequenta? O exercício é uma forma da gente frequentar, não é? Eu, assim como a gente fez no curso que o Danilo propôs, do estresse à tranquilidade, depois o do medo e esse agora, como se fosse uma tríade, né? A gente vai fazendo as minisséries. Eu acho que o mais legal é que a gente vai propor dicas, né? Dicas, pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que nos ajudam a conquistar isso que a gente propõe como descanso, né? Vai ser muito prático o curso. Eu acho que esse é um aspecto bem bacana, né? Legal, Elisa. Estou preparando minha aula desde já. Eu confesso para você que aprendo muito mais nesses cursos do que propriamente eu ensino. Vocês têm dicas ótimas. Eu Acho que adoro todos nós trabalhar. aprendemos. A gente aprende bastante. E a gente aprende muito com os alunos. Eles mandam tantas mensagens carinhosas e, enfim. E, às vezes eu vejo um aluno assim, poxa, professor, a aula me fez tão bem. E quando um aluno passa essa empatia, esse carinho, eu, na minha prática, eu digo assim, puxa, meus alunos se sentem tão bem, não é? Eu tenho que praticar, isso me motiva, isso me impulsiona. Não é? Eu falo, puxa, não é? Eu vou me empenhando cada vez mais, porque a gente sente que as coisas ajudam, que a prática ajuda, que a filosofia ajuda, não é? Então é isso, Elisa. Te agradeço muito. Nossas lives nunca são muito longas. Agradeço todo mundo que está aqui ouvindo. A ideia da gente era falar um pouquinho sobre a importância de descansar, falar desse nosso mini curso que a gente está, esse mini retiro, né, que a gente está propondo. Achei super legal o nome. E vamos trabalhar juntos. Tá bom? Vamos. Obrigado, Obrigada, Elisa. Marcos. Obrigada, Obrigado, querida. pessoal. Até segunda. Até. Obrigado, querida. Obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Um carinho. Muito bom estar com vocês aqui. Agora vou desligar. Obrigado, Elisa. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Por os comentários. Eu desativei os comentários para não ficar passando o seu rosto aqui. Pronto.